Eu sou a Sara, para quem já conversou comigo, já me conhece, algumas de vocês eu conheço, outras ainda não. E sou psicóloga doula, educadora perinatal, faço a gestão da equipe há 16 anos. Do meu lado está a Paulinha, que também é doula, no momento a veterana das doulas, né? A mais antiga. Depois vem a Thaís aqui embaixo, a mais novinha, de doula também. Ao meu lado, o doutor Deniter, que é médico ginecologista e obstetra da equipe. A Luana, do lado do doutor Deniter, que é a nossa enfermeira obstetra, chefe, que tem outras, mas ela que comanda as meninas. Aqui, voltando, é a Beth, que também é bem veterana, né, Beth? Está uns 15, 14 anos na equipe já, quase junto comigo. Quase deu, né? Iniciamos juntas. Também é doula, é psicóloga, como eu, trabalhamos juntas na preparação, ela trabalha muito no pós-parto. Ao lado da Beth, que foi premiada hoje, né, Beth? Doutor Antônio Clarindo, que também é nosso médico ginecologista, obstetra e anestesista. Muito boa noite. E aí, hoje, então, a gente está aqui, nos reunimos, né? Enfim, quase todos da equipe, para a gente conversar sobre o planejamento do dia do nascimento, né? Porque planejamos tudo, a viagem, o trabalho, né? Praticamente tudo, fazemos a agenda para a semana, né? Aqueles que ainda usam, enfim, para ficar organizado, né? Para a gente já ter uma ideia e poder esperar um pouco parecido com aquilo que a gente criou expectativas, né? Então, nós resolvemos falar sobre esse assunto para realmente informar as mulheres que nós precisamos fazer escolhas bem conscientes, né? E para a gente poder fazer boas escolhas, a gente precisa estar informada. Então, vocês já devem ter visto esses adesivos, né? Para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer. E realmente, por quê? Porque se a gente pensar num mundo com o tempo das cesáreas eletivas, e primeiro a gente pensa, né? Naquele mundo que o parto era domiciliar no início, né, que mulheres ajudavam outras mulheres. Depois veio o progresso, as guerras, as anestesias, que tudo também tem o pró, né, e o contra, mas enfim, os partos foram para o hospital, aí eles criaram alguns protocolos pensando que estavam, né, a favor, beneficiando a mulher e bebê, e agora a gente está vendo que não é bem assim, e que existe uma outra assistência fundamentada, né, em evidências científicas e orientada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, da qual a gente usa e pratica no nosso dia a dia a assistência ao parto. E aí, nesse segundo desenho, diz ali a serviço do parto humanizado, né? E eu acho que a nossa equipe muda um pouco esse termo. Nós mudamos e falamos a serviço da assistência humanizada ao parto, porque o parto não é humanizado, o parto é o parto. A assistência, como nós cuidamos, como nós assistimos, né, a mãe, bebê e família, é que é humanizada. Tá? O parto humanizado não, é assistência humanizada, porque todo mundo deve fazer a assistência humanizada ao parto, né? Não só equipes diferenciadas que fazem esse serviço. Então, como planejar o dia do nascimento? Se a gente for conceber, ou se eu já estou gestando, o que eu devo pensar primeiro, né? Então, planejando aí o dia do nascimento, a gente tem que pensar em plano A e plano B. Por quê? Porque não tem quem diga para vocês, quando a gente for parir, não, vai parir de certeza. Ah, mas eu posso entrar em trabalho de parto e não dar parto? E se for cesariana, independente da minha vontade e desejo? Sim. Então, a gente sempre se prepara para plano A e plano B. Plano A, a gente quer parir da forma mais natural possível, né? Porque nós sabemos que fomos desenhadas para parir, a nossa espécie, ser humano, né? Mulher, foi milimetricamente, né? Pensada em todos os detalhes, porque tudo acontece de forma fisiológica, que nem tomar água, sentir fome, ir ao banheiro. O trabalho de parto também é dessa maneira, por isso chama um processo fisiológico, né? Então não dá para a gente dizer assim, bora bebezinho, agora está na hora, estou pronta, está tudo ajeitado, pode vir. Se fosse assim, então seria um bocadinho melhor, né? Pelo menos a gente estaria organizada, mas filhos é para isso, né? Para a gente se surpreender toda hora.
Então, pode acontecer algumas intercorrências no meio do caminho do trabalho de parto e a gente precisar de uma cesariana, né? Intraparto. Nossa equipe, claro que faz tudo para um parto natural ou normal com alguma intervenção, e se não der, então a gente vai fazer uma cesariana intraparto, mas igual só tem duas maneiras de nascer, né? Via parto ou via cesariana. Então, independente do jeito que é e da via de parto, esse é o grande dia do nascimento do nosso filho, que a gente sempre precisa lembrar. Então, e ainda assim, de 3 a 5% dos bebês não nascem de parto. São os bebês que vão precisar ou de cesariana ou de alguma intervenção para ajudar no momento do parto. Às vezes, né, é um pouco mais de força para ajudar o bebê, está um pouco travadinho, trancadinho, né? Tudo isso vai depender das condições, mas aquele médico, aquela enfermeira, ou a doula, ou, né, com todo respeito, o papa chegar para você e dizer: você vai parir de certeza. É mentira, tá bom? Ninguém sabe disso. Então, a gente sempre tem que se preparar para plano A e plano B, ok? E tudo bem, porque qual é a diferença? É entrar em trabalho de parto. Então, eu tenho medo do parto. Tudo bem, a gente vai para cesariana, mas vamos entrar em trabalho de parto, vamos deixar dilatar 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, talvez menos, mais. Por quê? Porque se existe o trabalho de parto, não é feito para pular, né? Durante o trabalho de parto é que o corpo da mulher, e principalmente do bebezinho, recebe substâncias importantes que acabam de prepará-lo para a vida fora do útero. Então, se a gente faz isso antes ou tira isso dele, né? Enfim, ele pode ter mais dificuldade para amamentar, para chegar ao reflexo de sucção, que é natural também, logo que ele chega, né? E isso também acontece quando é uma cesariana, porque a mulher já entrou em trabalho de parto de forma natural, o corpo está entendendo que é trabalho de parto, até os doutores depois explicam para vocês que é mais saudável, mais interessante, talvez melhor, fazer uma cesariana numa mulher que já está em trabalho de parto do que aquela que acordou hoje, 7 da manhã, 8 horas, e foi lá e fez a sua cesárea de hora marcada, ou eletiva, que a gente chama, sem entrar em trabalho de parto. A gente não sabe se o bebê está pronto, né? O exame diz, né? Mas a natureza que nos fala realmente quando ele está bem pronto, né? Então, a gente já tem essa certeza, quando entra em trabalho de parto, pelo menos com o bebê, a gente, né, já deu o tempo necessário que ele precisar, para ficar bem para essa vida aérea, né? Porque lá dentro é uma vida peixinho, vida dentro da água. Então, ele tem que, quando ele chega, tem alguns sistemas lá, por exemplo, o pulmão é fechadinho, então quando ele vem para fora, que ele entra em contato com o oxigênio, isso acontece, né, e aí alguns sistemas começam a funcionar, que não funcionavam na vida, intraútero. Por isso, o trabalho de parto é importante não pular, né, e a gente passar algumas horas e deixar o bebê sentir, né, para que ele se beneficie. E aí eu não posso deixar de falar da doula, né, que então, sou doula há 16 anos, na atividade bem menos, né, já, porque já tem outras doulas, enfim, fico mais na preparação, mas, se eu ainda fico me perguntando, porque se nós já estamos trabalhando há 16 anos, por que que a gente não está lotando os hospitais, né? Se a gente causa 50% menos de cesarianas, né, ou se a gente diminui o número de cesáreas, e a cesariana, gasta um monte, o parto natural não, né, quase nada. Então o hospital deveria usar a dor de forma estratégica, né. 25% menos de duração do trabalho de parto, mais ou menos, mas sim, porque tem conforto, porque a doula é uma profissional que vai te ajudar nesse suporte, né, físico. Vamos agachar, vamos descansar, vamos beber uma água, um líquido, agora vamos comer, vamos para o chuveiro quentinho, vamos receber uma massagem, vamos nos posicionar de uma forma diferente para ver se alivia, né. Então, claro que, a duração do trabalho de parto fica menor, né. E o doutor sempre fala, o doutor Clarins fala que quando está naquela parte mais que o trabalho de parto fica mais intenso, né, antes, quase próximo do bebê nascer, quando a cliente mais precisa, né, desse suporte emocional para ter essa força, enfim, essa tranquilidade também de poder passar por essa etapa, né. 60% menos pedidos de anestesia, claro, a gente trabalha com parto natural, mas o protagonismo é o da mulher, então, se ela quer analgesia, então a gente vai ver onde tem, né, vai conversar com a anestesista e vai, incluir isso também, porque se a gente, humanizar significa, né, dar o protagonismo, ou seja, as decisões para a mulher, mas a gente quer que ela tome as decisões bem informada, né, para poder torná-las conscientes.
Então, 40% uso de ocitocina sintética, né? Menos que praticamente nós já chegamos em trabalho de parto, nós sabemos liberar ocitocina, podemos namorar, a ocitocina é o hormônio do amor, ela que desencadeia o trabalho de parto, faz ter as contrações lá, desencadeia não, mas as ocitocinas que fazem, que promovem, né? Provocam as contrações. E mas, um tempo atrás, né, era protocolo nos hospitais colocar a ocitocina sintética para acelerar, né, o trabalho de parto. E, e a gente sabe que produz, né, ocitocina e mal precisa da sintética. Às vezes, para o trabalho de parto dar uma ralentada, já tem um tempo, está cansando, então, às vezes, é um combustívelzinho para o corpo dar uma reagida, começar de novo, né? Então, se usa de uma maneira mais profilática, né, para corrigir alguma condição. 30% menos pedidos de alívio da dor, né? Porque existe até um post que se diz que se a doula fosse remédio, né? Então receitariam, porque faz diferença e a gente sabe que faz, né? E 40% menos partos com fórceps, porque os partos são mais naturais e nós ficamos sempre na vertical, né? Não deitamos mais, não ficamos naquela posição de litotomia que quando vamos no ginecologista fazer exame é conveniente, né? Mas para parir é bem desconfortável. E já é quase uma violência obstétrica, porque ela compromete a chegada de oxigênio e sangue para o bebê, porque a mulher fica de costas, já comprime, vê a artéria, o bebê pesa, né? E ainda fica naquela posição. E além disso também é, como é que é? Inibe o movimento do cóccix, né? Se vocês procurarem um vídeo na internet que chama Artrologia da Pelve, vão ver o quanto a pelve, osso, articulações, enfim, se movimenta e fica frouxo para receber o bebê girando para nascer, né? Que ele não dá um mergulho, né? Ele vem ainda se contorcendo, né? E aí, para continuar, a gente sabe, ó, que hoje, no início da minha carreira, eu via ainda e acompanhava mulheres que ficavam deitadas no soro, e dentro do soro punham ocitocina, né? No começo era assim. E a gente começou a caminhar, se movimentar, ficar na vertical e a conseguir usufruir do benefício da gravidade. Então, ó, se eu disser para vocês que em 16 anos eu vi 2 nascimentos com o uso do fórceps, foi, foi isso. Porque a gente trabalha com o parto na vertical, né? Enfim. Então, só que a gente organiza, a gente planeja, a gente combina, a gente escolhe o hospital quando dá, escolhe os profissionais quando dá, né? E alguns detalhes que a gente escreve no plano de parto. Então, a gente se programa sim para o dia do nascimento, tá bem? E aí a gente começa pensando, né? A escolha consciente, né? Então, é a melhor escolha para você, né? Então, olha, Sara, eu vou parir na rede pública, então a gente vai, né, compor uma assistência pensando nisso, nas condições que nós temos, mas um super parto na rede pública ou na rede privada, ou se tem plano, né? Ou se vai fazer tudo particular. Então, em que hospital vai? Talvez consegue contratar uma equipe e ficar numa suíte PPP. Então, tudo isso a gente vai sentar numa conversa ou online, melhor ainda se for presencial, que daí o vínculo, né, aumenta, estreita, que daí a gente também já se conhece. Mas a gente vai falar da via de parto, né? De por que e para quê que ela escolheu o parto. E se ele está junto, ele também gosta. Eles vieram parir por quê? Para quê? Né? Então, essa história da pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é como que ela veio, né? Como que ela nasceu. Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês sabem como vocês nasceram, se foi parto, cesárea, se entraram em trabalho de parto, se agendaram a cesárea, se vocês mamaram, por quanto tempo, o que a mãe fazia? Ficava em casa e cuidava, ou alguém cuidava e eles trabalhavam? Tudo isso que fizeram conosco é quase igual o que a gente vai também maternar e fazer com os nossos bebês, ok? Então, a via de parto, né? A gente aqui não escolhe, a gente vai parir. Se não der para parir por algum motivo, a gente vai fazer cesariana intraparto. E tá tudo certo, né? Porque o mais importante é o dia do nascimento do bebê. Então, tem que ser um dia de festa, que às vezes as pessoas, não deu parto, agora então vou para cesariana. Parece assim que perdeu todo aquele encanto, mas por quê? Né? O parto é meu, mas o dia do nascimento é do meu filho, tem que ser festa, de um jeito ou de outro, né? Claro, se tiver intercorrências, talvez mude um pouco, mas se não, não é porque a via de parto mudou que eu vou deixar de fazer o que eu ia fazer, entenderam?
principalmente pensando no bebê, né? Porque nós somos adultos e a gente dá conta, né? Espera-se, né? E os bebês não. Eles estão chegando, não sabem nada desse mundo, vão aprender conosco, e conforme eles chegam, o jeito que são acolhidos, recebidos, tocados, né? Tudo isso faz sentido para a vida adulta dele. Então, por isso o nosso trabalho também. Não só para o momento do nascimento, mas sabemos que tudo que acontece ali são recursos que ele vai usar lá no futuro. Por isso a gente está cuidando já. E vai continuar a cuidar, né? Então, a escolha do profissional de saúde às vezes dá, às vezes não dá, né? Mas se der, melhor. Por quê? Porque existem médicos que se atualizaram como nós e fazem e praticam assistência humanizada ao parto. Tem outros que não. Então, vocês vão me dizer, eu vou com o meu médico, Sara, tá bom, mas ele conhece essa assistência? Como será que ele vai te tratar? Como será que vai acontecer? Então, na hora do parto, ele vai te colocar na maca, vai te botar naquela posição e vai dizer, vamos, 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 empurra, empurra, teu bebê não pode ficar aí, vamos, vai, vai, vai. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas esse é o nosso maior receio, como doula, como mulheres. E quando já parimos, ainda mais, né? Que daí sabemos dessa diferença, do cuidado que nós temos para não nos machucarmos, né? Porque esse jeito de vai, 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 empurra, 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 é um jeito antigo, neste momento do push, que chama, quando o bebê está nascendo, né? Com essa assistência humanizada ao parto, os doutores vão dizer, calma, calma, sopra, espera, não faz força, espera vir a contração, o bebê chegar com a contração. Tudo isso é diferente, né? Com médicos que já praticam essa assistência. Quantos você conhece? Uns 4, talvez 5, mas de certeza 3, né? Que a gente já trabalha todos esses anos. Mas vocês não trabalham com outros? Sim, a gente vai lá e conversa e tenta fazer tudo como o nosso médico. Aí dá certo? Não sei, às vezes já deu, pode não dar, mas às vezes ela não está tão preocupada, porque o vínculo de confiança com o médico dela é maior, então está tudo certo. Se não ocorrer como tem que ocorrer, como a gente acha, é importante ela estar bem acompanhada e consciente. Porque o que nos incomoda, o que nos chateia e pode complicar é a gente esperar alguma coisa e acontecer diferente, né, sem a gente poder participar, porque a diferença da assistência humanizada é essa, né? As doulas, as enfermeiras e os doutores vão conversando todo o tempo, vão explicando e falando o que está acontecendo, o que vai ser feito todo o tempo, né? Essa faz total diferença, porque depois, quando ela vai interpretar o que ela vivenciou, o fato de estar acompanhada, acolhida, né, e dividindo todos os momentos, seja doloroso, seja demorado, seja rápido demais, que às vezes é um susto, né, também acontece, é melhor quando a gente consegue dividir, ter esse apoio, né? E do local de parto, então, vou dizer para vocês, né, que até na rede pública existe uma suíte PPP, uma tentativa, né? Mas quando que o que que é PPP? Pré-parto, parto e pós-parto, né? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que a gente tem que sair de casa e ir para o hospital nesta suíte pré-parto, parto e pós, porque a gente chega em trabalho de parto, fica ali no momento do parto, o pediatra recebe o nosso filho neste quarto, que já tem o berço aquecido, tudo que precisa para receber o bebê ali, mas fica só a família, o médico, o pediatra, quando chega o bebê, a doula e a enfermeira, se tem alguém da equipe para auxiliar, né? E no centro obstétrico, onde a maioria, né, das mulheres tem bebê, é um quarto grande, fechado com cortinas, e a gente chama de box. Tem quartos, tem hospitais que são 5 boxes, tem hospitais que são 3 boxes, e a gente vai se adaptando, né? Tem hospital que é só rede pública, que daí não tem como os médicos irem lá fazer, né? O procedimento. Tem hospitais que são só particular, que aí é só com plano de saúde ou pagando, né? E tem hospitais que são mistos, que tem plano de saúde, que pode pagar, e que também tem a rede pública, e por acaso são os mais lotados, né? Então, e é sim, mas do local de parto, na nossa região nós temos em Brusque, temos em Itajaí essa suíte PPP, e temos ainda em Brusque uma opção que a gente chama para diferenciar quarto adaptado, que aí não é um quarto que tem banheira e tal, mas é um quarto com um banheiro, porque nós mulheres, durante o trabalho de parto, usamos muita água quente, tanto banheira, imersão ou chuveiro, porque relaxa, promove vasodilatação nas células, né? E aí a gente consegue ter
diminuir a sensação dolorosa, né? Então, é muito bom ficar na água quente. E aí, se a gente está em 5, ou se estamos em 3 nos tais boxes, a gente tem que dividir um banheiro para todas nós, né? Por acaso, os acompanhantes e a doula usam outro, aquele é só para parturiente, mas mesmo assim quer ficar no chuveiro mais tempo, tem que sair porque a outra precisa usar o banheiro, né? Essas coisas acontecem. E não tem problema, ok? Mas são detalhes que às vezes ninguém fala, né? E é importante, acho que tudo né, é importante a gente saber, porque a gente, antes de eu saber tudo que eu sei, eu não sabia absolutamente nada disso que eu estou falando para vocês. Tudo eu aprendi. Ninguém, nem minha mãe me contou, né? Tudo eu aprendi no curso de capacitação para doula e de lá para cá. Então, a gente tem o local de parto, centro obstétrico, quarto adaptado e suítes PPPs dentro dos hospitais, e tem casa de parto e centro de nascimento. Os centros de nascimento ficam, às vezes, dentro do hospital, numa unidade, num andar. As casas de parto podem ficar dentro, podem ficar grudadas e podem ficar até 20 minutos de um hospital, né? Assim como partos domiciliares planejados também, né? Que tem que ter essa distância hábil, segura, para se alguém precisar, a mãe ou o bebê, chegarmos a tempo e tudo bem. Então, com relação ao acompanhante, né? Existe a lei da doula e a lei do acompanhante. Então, um acompanhante de confiança, né? Enfim, tem um vínculo familiar, talvez, né? O afetivo. E a doula não. A doula é uma profissional que ela contrata, ou que está no hospital, ou de forma voluntária, mas que vai fazer um papel como da enfermeira, como do médico, como de uma técnica, né? Porque ela é uma profissional do parto. Então, ela vai saber como orientar o casal, a família, o tempo de ficar em casa, o tempo de ir para o hospital. Então, quando a gente chega na casa, o casal faz, ai, pronto, né? Parece que agora então eu estou descansado, porque tem alguém aqui que está tudo bem, é assim mesmo, essa é a fase latente, ainda vai ficar mais curta a contração, né? Quando tem alguém conosco em casa, e a gente hoje tem feito muito isso, né? Metade do trabalho de parto em casa, com doula e enfermeira, para a gente poder ter a segurança, né? E quando vai para o hospital, então os doutores encontram a gente no hospital. Dos cursos de preparação, que, meu, muito feliz, porque tenho feito muitos cursos e preparado muitos casais, e tenho feito isso há 16 anos já. E fico mais feliz ainda quando os doutores dizem isso, né? Que há diferença entre a mulher que é preparada, quando chegam clientes nossos da equipe, que fizeram os cursos e tem, né, fazem o plano de parto, tem toda essa informação consciente, do que aquelas que às vezes eles vão no plantão e conhecem no dia. Né? E aí, às vezes, sem conhecimento nenhum, se sentem sozinhas, ficam no desespero, e às vezes pedem, resolve, doutor, por favor, faz por mim alguma coisa, né? Sem saber que ela é quem está perdendo de poder aproveitar esse momento da vida dela, né? Porque se tem uma coisa que eu fiz melhor na vida foi parir a Serena. Podem ter certeza. Ainda tem tempo para fazer outra, mas até agora o mais diferente e desafiador e bom, bem gostoso, né? Foi isso. Uhum. Então, da escolha dos exercícios, vamos continuar, né? E aí a gente lembra no primeiro slide quando eu falei que todo parto vai começar o trabalho de parto, mas nem sabe dar parto, a via do nascimento pode ser cesariana? E aí existe uma coisa assim que eu acho que eu acredito, tá bem? Que as mulheres deveriam, antes de gestar, ou no mínimo quando estão gestando, participar de um programa de exercícios, por ela se colocar numa postura física mesmo, eu estou dizendo, mais correta, desculpa, para o bebê poder fazer um encaixe, porque assim, às vezes elas dizem, o meu bebê já está cefálico, e às vezes eles ficam, né, de cabecinha para baixo desde o início, né, e tem aqueles que mudam mais no final, na metade e tal. Mas tem aqueles que entalam, né? Que eles vão descendo, fazendo o giro, né? Fletindo, se esticando, e eles dão uma entaladinha, né? E eles ficam lá. Às vezes o trabalho de parto para, e aí não acontece mais nada. Por quê? Às vezes pode ser o bebê que, né, não está tão bem, fez algum sinal no batimento cardíaco, então é uma indicação para cesariana, né? Mas às vezes, ou a mãe também, né? Ou uma intercorrência. Mas fora isso, ou ela que deseja, não quer mais, né, o trabalho de parto, quer ir para outra via de parto, enfim, mas esses bebês que dão essa travadinha, às vezes dão essa travada porque tem um músculo rígido, um osso ali firme, né? Um ligamento curvado, enfim, né?
esticado, como diz, ou frouxo, e que ajuda o bebê a não conseguir fazer esse encaixe. Às vezes o trabalho de parto demora para começar, e por conta que ele não fez esse encaixe, né? E também, às vezes a mulher anda um bocadinho assim para frente, né? Não fica sentada nos isquios, sabe? Não sei se vocês estão sentadas e sentindo os isquios. É importante que a gente sempre consiga sentar assim, né? Borboleta, lembra? A gente brinca sempre com as pernas dobradas, porque nós não sentamos mais assim, nós encostamos, ok? E daí, se vocês veem, a barriga sai um pouquinho lá do pubis lá, né? E aí, às vezes, o bebê quase não consegue fazer esse encaixe novamente. E, e eu acredito que os exercícios e as posturas, os agachamentos, os afundos, tudo isso vai ajudar. E também relaxamentos, né? Aprender a relaxar, a soltar, porque às vezes ela pensa assim, nossa, eu tenho que ficar bem firme, né? Por causa do parto. Não, às vezes tá muito firme e não sabe relaxar. E no momento do parto, se a gente estiver relaxando, mais soltinha, sai mais tranquilamente, em vez de ficar travada, porque daí, né, a gente enrijece em vez de soltar e liberar, né? Então é o contrário. A escolha dos procedimentos, né, na verdade não é bem procedimentos o que eu falei, acho, né, o que eu botei aqui, mas são dos detalhes do plano de parto, né? Então que a gente eh, tudo bem se deixar o cordão umbilical parar de pulsar ou parar, enfim, fazer já os 3 minutos, esperar apenas 3 minutos, daí já fazer, né, enfim, o clampeamento do cordão. Mas outras coisas, outras questões que vocês acham importante, bebê já nascer e vir para a gente, vocês dependendo do médico, né? Vocês podem dizer que o pai quer pegar o bebê, ou eu mesma quero pegar o meu bebê, que seja a primeira, eu já vi isso no plano de parto, tem um espacinho no final que você escreve o que você quer, né? Porque ele é todo de assinalar já para facilitar a leitura e o entendimento, né? Então, ela disse ali, a caneta, ela escreveu que ela gostaria de ser a primeira a tocar no bebê dela, né? Com as próprias mãos. Foi muito emocionante, o parto foi bem legal. Então, a gente coloca esses detalhes, né? Mas se a gente não sabe, a gente não tem como fazer essa escolha nem assinalar. Então, é importante a gente eh, ter uma doula que vai dizer isso para a gente, que vai fazer o plano de parto, que vai levar no dia, vão grampear junto com os documentos para internar, e a doula, claro, vai levar uma cópia, né, na sua bolsa, na sua mala, ou no bolso, que é importante, que se é extraviado, a gente tem lá na hora e diz, olha, dá para fazer assim, tem aqui uns desejos do casal, será que tal, né? A gente tem essas estratégias, né, com a gente. Então, da melhor hora, e a melhor hora não tem, né? A melhor hora é o tempo do nascimento, o tempo do bebê, o tempo de cada mulher, porque daí tu parece quanto tempo? Ah, em 4, em 6, em 8, não importa a hora, né? E o tempo, importa que correu tudo bem e cada uma tem o seu tempo, né? Eh, registros emocionais, como é que é, a dinâmica das contrações, o caminho do bebê, não depende só da gente, lembra? O processo é fisiológico, depende dos hormônios. E os hormônios se abalam com o quê? Com a minha instabilidade, se eu fico irritada, se eu fico nervosa, se eu fico brava. Então, eu tenho que blindar esses sentimentos e me sentir feliz, tranquila, por mais que eu tenha medo, não importa, ok? Então, se você quer ou se você deseja parir, né, e quando eu brinco que eu sou realista, sim, sou o pé no chão, né, porque tem alguns médicos que dizem assim: "Ah, nem vamos falar 3 que foi para 4, porque ela já vai desistir", porque os centímetros de dilatação são 10, né. Por acaso não são 10 dedos, né, mas é o diâmetro da cabecinha do nosso bebê. Então, eh é legal a gente saber que pode ser que dilatou um pouquinho, mas o bebê tem que descer, o bebê tem que se movimentar, e não tem problema, né, eu acho que se eu estou aqui, meu, quantas vezes a gente saiu e passou a madrugada e a noite fora, né? E a gente vai passar um dia, uma noite, um período, 2 ou 3 parindo o nosso bebê, será que a gente não pode fazer isso por ele? "Ah, mas eu vou entrar em trabalho de parto, não vai dar parto, eu vou para cesárea", e daí? O mais importante foi ter entrado em trabalho de parto, que vai fazer diferença para o teu filho depois no pós-parto, na amamentação, nos relacionamentos, nos vínculos, né. E outra, olha só que legal, como o nosso corpo tem memória celular, muscular, também tem lá no colo. Se nosso primeiro bebê
a gente foi até 5, 6, 7 centímetros e não pariu, o colo gravou. E o segundo trabalho de parto será mais rápido por conta deste tantinho que já dilatou. Então, o trabalho não é por nada, mas ó, longe disso, né? A gente já está fazendo os dois, para o bebê e para a gente, né? Então, né, desafiar os medos, sim, eu digo porque pode parir com medo, porque a gente vai na primeira aula de lição lá, de aprender com medo, né? Você vai viajar de avião com medo, então você faz as coisas com medo, não tem problema, o medo só não pode te paralisar, né? Deixar, não enfrentar, né, situações, né, na vida e também no parto, que é uma situação também onde é desafiadora, porque a gente fica no estado alterado de consciência, fica mais vulnerável, né. E aí conhecer, eu gosto muito dessa frase, eu explico, porque quem lê às vezes não entende, né, conhecer a dor no parto ou a dor do parto, ou conhecer a dor na cesárea, a dor da cesárea, né. Porque existe parirás com dor, então uma cultura acreditou que o parto tinha que ser doloroso, e não é, porque as mulheres que nem eu diziam assim: "Ah, doeu, mas daí?", meu, o mais emocionante foi entrar em trabalho de parto, sentir essas contrações, vai e vem, o tempo que vai aumentando, que elas vão se aproximando, que você vai buscando recurso, né. Tudo é muito e existe dor no parto, sim, e existe dor na cesárea também, depois que seja uma cirurgia, né. Então pela dor, tanto tem uma quanto tem outra, não é menos um e menos outro, porque tem mulheres que, meu, nós chegamos num trabalho de parto na cliente, ela estava com 8 para 9 centímetros, a enfermeira chegou e disse: "Ó, diz pra Dona ir para o hospital, porque eu vou com eles até o hospital". E, a mulher não reclamou de dor, ela estava lá 4 horas em trabalho de parto, a gente achou que ia chegar nos 5 centímetros, né, pelo andar da carruagem, e aquilo tudo, "Ah, só achei que estava bem menos", ela falou para a enfermeira, "depois a Lona conta para vocês". Então isso é muito relativo, porque a dor é totalmente diferente para uma quanto para outra, né. E a gente fala, né, e trabalha com parto ativo, como vocês viram naquelas fotinhos, né, no início ficavam deitadas, e a gente se vocês verem no curso, vocês vão entender que nós precisamos rebolar muito, movimentar muito, para o bebê justamente conseguir fazer esses movimentos todos e descer pela pelve, né. E passar pelo canal de parto. Então, importante como ela se comporta no sentido da postura, né, dela compreender o processo fisiológico e se disponibilizar a vivenciar, a se entregar, né, a dizer: "Não, aqui eu tenho a equipe, no mínimo a doula", que já faz diferença numa rede pública e não pode ir ninguém, por exemplo, né, mas a gente faz o trabalho em casa, então ela já chega lá com um trabalho de parto avançado, né, enfim. E, esse modo natural, né, assim, eu vou parir do jeito que eu sou, se eu sou barulhenta, ou se eu tenho medo de desafiar, ou se eu tenho medo da dor, como é o meu limiar, parece muito com o meu jeitão, né, com o jeito de cada uma, né. Então, diz a minha doula que eu pari bem silenciosa, né, porque eu sou mais quieta, mais na minha, então, mais pari, como diz o outro, né. Então cada um tem o seu jeitinho. E aí, então, humanizar, né, protagonismo feminino, a sabedoria, né, de ser mulher, de ser mãe, e do corpo saber parir, do bebê saber nascer. Então, nós acreditamos, nós da humanização da assistência, acreditamos na natureza, né? E estamos aí justamente para quando a natureza disser, ei, equipe, estou precisando de um help. Daí a gente, então, faz alguma coisa. Essa é a intenção, essa é a ideia. Aí eu deixei essa fotinho, que é na rede pública, e essa cliente é lá de Itapema, nós somos daqui de Balneário, então cuidamos lá, viemos para cá, e super parto, emocionante, né, no box, esse, mas muito legal, eu estava junto, nós já chegamos com 7 centímetros, que tínhamos enfermeira no domicílio dela, e foi muito legal, e ela tem uma cesárea anterior, e ele me ligou, o marido, dizendo: "Escuta aqui, tu és a doula? Porque eu quero pagar esse negócio aí para uma mulher, para minha mulher, porque ela está falando que ela quer o parto". Foi muito engraçado, sabe. Eles vieram no curso, o depoimento deles é muito legal, porque ele não sabia muito, mas parece que ela queria, porque ela queria sentir, né, as contrações, queria ter a sensação do parto, que ela tinha tido a cesariana, né. Então, foi muito legal esse marido, né, essa parceria de dizer: "Não, eu não sei, eu não quero ir", tanto é que ele está ali do ladinho quietinho, né, ele só ficava mais assim e nós trabalhamos bastante. Mas essa parceria já é importante, né, se tu queres eu te apoio, vamos lá, né, isso é muito legal para nós, muito legal. Então, confiança, né, a gente se empodera, se sente
forte e resgata isso, né? Porque isso aqui nós sempre tivemos, né? De novo, a cultura foi lá, deu uma abafadinha, né? Uma pintadinha, e daqui a pouco, não, peraí, não é bem assim. Volta, 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 e pode ser muito diferente, muito melhor, com reflexos para toda a humanidade e para gerações ainda, né? Então, vamos melhorar para todo mundo. E aqui, um parto bem legal, numa das nossas suítes PPPs, porque a gente teve algumas nos hospitais por aí, sempre alugamos o espaço e montamos a nossa, com nossa banheira, com tudo. Então, na primeira foto aqui à esquerda, fazendo um caminho, sou eu, parecia que estava frio pra caramba, né? E a bebê é a Isadora, a cliente do Dr. Clarindo. Eu me lembro bem que essa cliente, que essa bebê não crescia, não crescia, ela era manicure na época, e eu lembro que o doutor disse para ela fazer repouso, porque o bebê precisava crescer, e essa posição de ficar sentada e trabalhar o dia todo, e no fim ela fez repouso, e correu tudo super bem a gestação, né? Então, o marido acompanhando em casa, esse tempo que a gente fica em casa. Aí depois ele, né, fomos para a suíte PPP, por acaso, era no Hospital São Francisco de Camboriú, até lá nós já estivemos. Aí tem a banheira, ao lado da banheira roxinha, para quem não conhece, é o banco, já feito para o parto de cócoras na vertical, para a gente se sentir, não precisar de ficar de cócoras, né? Porque senão também precisava performance ali nas pernas. Então, a água quente, ela está na banheira, junto com o marido. Ah, mas pode ter o bebê ali? Sim, porque o que a mãe e o pai têm, né, só não é bom nós estamos lá dentro, né? Porque o bebê vem prontinho, né? Com tudo que o pai e a mãe têm. E aí, aqui no lado à esquerda, onde tem a logo da Geranda Novas Vidas, vocês estão me vendo, que eu estou de verde com uma camiseta branca. E lá, sentadinho, com a mão na boca, vocês sabem dizer quem é? Ainda tinha um cabelo, né, doutor? Mas olha, é o doutor Clarindo. Aí vocês vão dizer, nossa, mas o médico não tem que fazer alguma coisa? Isso, na nossa assistência, na nossa não, assistência humanizada ao parto, desculpem. O médico fica esperando, porque tudo pode acontecer de forma natural, ele fica ali cuidando para ver se precisa fazer alguma coisa, senão é só deixar a natureza agir e ir cuidando, né? Para ter essa segurança, para poder deixar, né? É esse contato primeiro, né, com o bebê, com os três ali, a mãe, bebê e pai, que é o mais, eu acho, não sei se, né, todos vão falar da equipe, mas eu acho a melhor hora mais linda. E eu, como eu já tinha 42 anos quando eu pari a Serena, eu sempre disse assim, ó, se eu acabar na cesariana, que pode ser, mas não me separem da minha filha, porque eu ando, eu saio andando anestesiada e tudo, porque para mim não importava a via do parto, mas tirar a bebê de mim, meu, não aceito de jeito nenhum, porque só se precisar de intercorrência, o bebê precisa de alguma assistência, sim, senão, para mim, a pior coisa que existe depois de violência obstétrica é separar a mãe do bebê, porque o bebê fica desolado sem a mãe dele, né? Então, quando o bebê tem intercorrência que ele precisa se separar da mãe, a gente quer mais rapidamente juntar os dois para ele se acalmar, né? Para ter essa ligação, esse vínculo visceral que teve ali tanto tempo, 270 e lá dias ali, ouvindo aquele coração e de repente, puf, não tem mais nada, né? E aí, na última fotinho ali à direita, é muito legal também, já é o pai fazendo todos os procedimentos com o pediatra, muita vontade, medindo, né? Depois eles vão pesar, mas ele fica conversando. Então, essa parceria, né? Esse jeito de nascer é muito especial, muito diferente. E se Deus quiser, que Ele sempre quer, né? Claro, dentro, no seu momento, das condições que serão boas para todos, se a gente puder voltar com uma suíte assim, para podermos exercer nosso serviço assim, desse jeito, é o meu pedido, ok? Porque é muito, muito bom. Então, era isso que eu tinha para falar, e tá a Isadora nascendo. E de novo aqui com essas mãozinhas, são as mãozinhas do doutor, só observando a cor, o sangramento, a cor da bebê, para deixar as coisas acontecendo, então fazer algo. Essa foto é muito especial, né? Adoro essa foto. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância, né, do plano de parto. Então, hoje, né, o plano de parto, ele é um documento que ele é legal e ele é produzido justamente pelas gestantes, trazendo, né, esse empoderamento da mulher como protagonista do seu parto, como a Sara falou ali por diversas vezes. E também seguindo as boas práticas que são desenvolvidas pela Organização Mundial de Saúde desde 1996.
Então, né, a gente pensa que estamos aí há quase 30 anos buscando e recorrendo e tentando trazer novamente, né, esse empoderamento da mulher, a autoafirmação, o contato com o corpo, né, de mudar realmente essa forma de nascer. Porque hoje já tem estudos que comprovam que todo esse mundo do universo do parto, ele vai sim dizer como que essa criança, como que esse ser vai se relacionar perante a vida, perante ao mundo. Então é muito importante, né, essas nossas conversas, é muito importante que os pais, né, eles saibam realmente quais são as suas opções. Então eu vejo o plano de parto também como empoderamento daquela mulher e também uma oportunidade dela saber que eu acho que quando a gente toma uma decisão sem conhecimento, a gente acaba sendo estimulado, né, guiado para aquilo. Mas a partir do momento que a gente tem todo o cenário na nossa frente, aí sim a gente consegue tomar uma decisão, né? E a gente respeita muito, né, esse protagonismo da mulher, esse protagonismo da família, e a nossa principal função é informar o porquê clampear o cordão, quais são os benefícios, pós, contras de todas as ações. Então, a mulher, quando ela vai desenvolver o seu plano de parto, né, junto com a doula, junto com a enfermeira, junto com a equipe, ela vai buscando essas informações e vai tomando uma decisão com todas as informações que ela pode. E sim, daí, né, com liberdade, ela consegue expressar suas preferências e seus desejos. E eu vejo também que é uma ferramenta maravilhosa de prevenção também à violência obstétrica, que tem mulheres, tem as violências obstétricas que são escancaradas, mas tem aquelas que são mais mascaradas. Então, quando a gente empodera essa mulher do seu parto, empodera do seu corpo, que ela pode, e como, né, isso é possível, através de informações e deixando ela segura, ela chega no momento do seu parto, né, tanto no plano de parto quanto no momento do parto, ela confia nela. Ela confia nela, ela confia no seu corpo, na sua intuição, do que é preciso fazer e consegue, né, tomar as decisões é, num lugar de conhecimento e também confiando, né, no corpo, confiando na equipe. Então, esse vínculo que a gente, né, busca criar durante as consultas, durante o pré-natal, durante os encontros, é justamente para isso, para que a gente serve como uma rede de apoio, né, para a gestante. Que ela possa ter pessoas próximo dela, que ela possa confiar que sim, que os seus desejos vão ser seguidos, né? A importância, né, desse trabalho, me engrandece os olhos justamente por isso. E eu falo sempre, repito mais uma vez, que é uma honra poder trabalhar e colocar esse meu servir no mundo ao lado de pessoas tão maravilhosas como vocês. E aí eu queria dizer o seguinte, que é muito importante no processo de pré-natal que o esposo acompanhe a paciente. A gente usa o termo paciente, nós médicos, mas é um termo errôneo, né? Vamos falar assim, a mulher, a gestante, a cliente que está buscando uma assistência diferenciada, mas seria muito bom que as próprias doulas passassem a estar presentes junto nessas consultas, né? Para nesse processo de pré-natal, nós juntos preenchêssemos juntos com a cliente esse documento tão importante que ela vai, no dia do parto, levar, tendo ciência de cada detalhe, o porquê que ela decidiu isso e não aquilo. Não é? Então, até porque existem situações que, por exemplo, o parto normal não é indicado. Por exemplo, numa situação em que a placenta se inseriu ali embaixo, entre o colo e o bebê. É o que nós chamamos de placenta prévia. Essa é uma situação que exige um planejamento do parto, não só não só por parte da cliente, mas por parte do serviço que vai prestar o atendimento no momento
do nascimento desse bebê. Por exemplo, essa cliente não pode nem entrar em trabalho de parto por risco de descolamento placentário, né? Então, quando a gente faz o planejamento, tudo fica muito mais seguro, muito mais seguro. E quando a gente faz isso, a cliente se sente segura, né? A tendência é que a satisfação seja muito maior. A satisfação de todos, não é só da cliente, mas de toda a equipe, né? Então, Boa noite. Estão ouvindo bem? Deniter, depois Boa que noite. falou tudo, o que sobra para nós falarmos, né? Ficou pouca coisa agora, né? A Sara já esmiuçou tudo ali, a Luana também, então. Mas muito legal, parabéns aí pelo esclarecimento, né? Então, o objetivo da equipe, Nascendo em Família, com todos os seus profissionais, e da Gerando Novas Vidas também, é justamente manter e aprimorar esse serviço de assistência humanizada, que a gente tem feito cada vez com mais afinco, embora a gente tenha as dificuldades, dependendo do hospital, da maternidade onde vai ser o atendimento, não tendo um espaço adequado, a gente tem que acabar se adaptando, né? Com barulho, com pessoas entrando e saindo, às vezes outros colegas, outras especialidades, usando o mesmo ambiente, no caso. Então, muitas vezes o parto acontece, mas não daquela forma ideal que a gente gostaria, ou até que a gente vê, às vezes, no plano de parto, né? A gestante, o casal gostaria de um ambiente tranquilo, uma musiquinha ao fundo, e não, nem sempre acontece isso, né? Então, é gente gritando e funcionário, aquela coisa toda, às vezes numa sala do lado ali. Então, isso tira até um pouco a concentração, eu diria, daquelas gestantes que está em trabalho de parto ali. Mas a gente tem usado o que a rede pública, ou mesmo a rede particular, nos fornece, né? Porque todos vocês conhecem os hospitais da região aí, e a gente até agora não surgiu nada de novo. Talvez de novo agora seja essa de lá em Brusque, né? Melhorar o que já tem, talvez, né? Embora o atendimento lá no Imigrância é muito bom, e já é um atendimento assim voltado mais à humanização, né? Médico, hospital, equipe, pré, pré-natal, os doutores sempre falam que um bom pré-natal dá condições para um bom parto, né? Então é legal a gente garantir o pré-natal para lá na frente a gente estar mais, né, liberado, assim, né? Para a gente fazer assistência humanizada numa gestação de baixo risco, né? Então é legal a gente cuidar na gestação. Eu sempre indico que a cliente contrate a equipe toda para prestar o atendimento, porque olha só, a cliente começa com as contrações, vai para a casa dela a doula. A doula percebe que a cliente realmente está com contrações de trabalho de parto, chama a enfermeira obstétrica. A enfermeira obstétrica vai fazer uma avaliação dos batimentos do bebê, vai fazer um toque vaginal, se julgar necessário, vai passar essas informações para o médico que está ali no grupo de WhatsApp e juntos decidem o momento certo para irem para o hospital. Né? Não tem aquela história do pinga-pinga da cliente ir uma vez para o hospital, não é o momento ainda de internar, volta para casa, até porque se ela vai daqui de Balneário para Camboriú para Brusque, fica muito difícil ela ficar voltando, indo e voltando, né? Então, quando a equipe toda presta o atendimento, com certeza a assistência é diferenciada, né? É verdade, Antônio. Outra coisa também que eu vejo um diferencial muito grande também quando contrata a equipe e as que não contratam é no pós-parto também. Então, além de todo esse trabalho no início do trabalho de parto, toda essa orientação, encaminhar a gestante para o hospital, acompanhar, principalmente se for mais longe, chegar com a paciente com a dilatação um pouco mais avançada, para que ela não fique tanto tempo em casa e menor período de internação também. Então, e tudo isso é importante. Mas o pós, depois em casa, que eu vejo um diferencial quanto à lactação, né, as orientações para a mãe, que o casal chega em casa, ou seja, recebe várias orientações na maternidade, né, vários profissionais, todo dia passando visita, pessoal da enfermagem, pediatra, às vezes fono, tudo. Mas aí chega em casa, o casal está sozinho.
e eles se sentem muito inseguros, né, nesse momento. Quanto à lactação, os horários do bebê, se está tudo certinho ou não, cocô, xixi, temperatura, mas principalmente quanto à amamentação. Eu vejo grande dificuldade nesse pós-parto mais imediato, assim. E aí a equipe entra em ação, né? Quer dizer, vai na casa, visita, ajusta, pega, orienta o casal. Quer dizer, isso aí é muito importante também, faz parte de todo o contexto da assistência, né? Aí tem uma mãe com problema de uma fissura mamilar, ou mesmo perineal, aí já vai alguém, já aplica um laser, aplica um gelinho, um chazinho, orientação da higienização. Quer dizer, tudo isso melhora o conforto e a segurança no pós-parto, né? Isso é muito legal. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Principalmente com a amamentação, que nem sempre é um mar de flores, né? Principalmente. Exatamente, é uma fase difícil, né? Tem mãe que sofre bastante, é um ato de amor, de fé, de coragem, porque dói, né? 24 horas à disposição ali, livre demanda, não é fácil, né? Para quem já amamentou, já passou por isso, sabe que não é fácil, né? É bem diferente do momento do parto, né? Essa entrega, né? O parto são só algumas horas, né? E antes ele não estava ali, né? Estava dentro da barriga, né? Do útero, né? Agora, Exato. nossa, né? Agora não. Agora é 24 horas, se tivesse uma a mais, seriam 25 só com o bebê, né? Porque ele precisa muito no início, só da gente, né? Exatamente. Principalmente aquelas clientes que tendem a fazer depressão pós-parto, esse tipo de assistência faz uma diferença tremenda, né? A paciente está se sentindo mal e ainda ter que dar conta sozinha de tudo. Uhum. É uma sobrecarga Isso. muito grande, né? Emocional e física também, né? Ontem nós tivemos a última aula do nosso curso de preparação e veio a avó, né? Porque então mudaram as formas de cuidar do bebê, para dar bastante colo, né? Como era antes. Então ela veio e adorou. Ela disse, nossa, quanta mudança, no meu tempo não era assim, dá até vontade de fazer um bebê de novo. Foi muito gostoso ouvir ela falar, né? Mas é assim mesmo, esse apoio. A rede, né, pós-parto, que a gente pensa em se preparar para o dia do nascimento. Mas cai a ficha mesmo quando a gente chega em casa, nós três, depois da maternidade, né? Quando a gente chega em casa, assim. E aí, assim, aí todos os dias é quase um dia de nascimento, né? Quase todos os dias, porque acabou a Isso. rotina.